tudo que está à sua volta, tudo que está acontecendo, todos os momentos que está passando por você são ferramentas que Deus está usando para você se aproximar dele. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio. Olha só a honra que nós estamos tendo de receber essa figura ilustre aqui no nosso podcast e de receber você, que tem muito valor para nós. E eu já queria que você fosse aí, abrindo a sua mente, porque hoje ela vai se incendiar de sabedoria com esse homem que carrega uma palavra, uma mensagem abençoada, um propósito abençoado, que já andou para mais de 40 países levando a palavra de Deus, um empresário bem-sucedido e que hoje vai alimentar a gente aqui com muitas centelhas de sabedoria. E eu creio que hoje, esse episódio pode mudar a sua vida e a história da sua geração. Então fique até o final. Não esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Vamos apresentar aqui o nosso convidado ilustre, pastor César Zanoni. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Amém, amém. Prazer. Então, pastor, como que vai aí essas agendas? Não para, né, pastor? Todo dia num lugar diferente, é uma mensagem diferente, a cabeça explodindo de conhecimento. Passa um pouquinho disso para nós, pastor. É um processo que Deus vai criando e nós vamos administrando isso no dia a dia. Quando você não tem a agenda, quando você está iniciando, você ora muito para que Deus possa fazer com que as coisas aconteçam. E, de repente, ele começa a soprar e começa a acontecer, e você tem que aprender a administrar isso aí. Você precisa aprender a administrar essa situação. Tudo é um processo, é um grande processo. Você nunca pode esquecer de onde você começou, como começou e quantas vezes você orou pedindo para que isso acontecesse. Se tiver isso em mente, você vai administrar muito bem todo esse processo. Pastor, e deixa eu vou apresentar aqui o nosso convidado um pouco melhor para vocês. O pastor tem mais de 20 anos, né, pastor? Sim. De caminhada aí na itinerância, pregando, levando conhecimento para muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas já ouviram uma palavra do pastor César. Eu mesmo sou um seguidor assíduo lá do seu Instagram. Amém. Né? Já vamos deixar aqui o @ do pastor, sigam ele, porque dali saem muitos pães todos os dias para nos alimentar. Pastor, eu quero saber o seguinte, como é isso de deixar a empresa, sabe, ter essa coragem de deixar a empresa, de sair viajando, a saudade que dá de casa, né? Eu sei que é por um propósito, mas o senhor é homem, dá saudade de casa, dá saudade da família, dá saudade da sua casa, da sua cama, né? E como que o senhor lidar com isso e como foi tomar essa decisão? Pois é como eu disse no início, imagina só, a minha luta sempre foi, ou eu prego ou eu cuido da empresa, e Deus sempre quis que eu cuidasse da empresa. Então, eu sempre sofri essa guerra, porque eu não conseguia entender os propósitos e os planos de Deus. Hoje muitas pessoas vivem isso. Ele está cuidando de uma empresa, ele imagina que ele não está fazendo a obra de Deus. Ele imagina que para fazer a obra de Deus ele precisa estar num altar com o microfone na mão. E a obra de Deus é no dia a dia. São com as pessoas que estão do seu lado. Todas as vezes Deus colocava, ele trazia profetas dizendo que era para que eu cuidasse da empresa. A empresa, ela constrói um nível de autoridade para que hoje eu possa estar aqui falando contigo. Só que eu não conseguia ver isso há 20 anos atrás. Então, quando eu estava no escritório trabalhando, eu queria estar pregando nas tardes da bênção, queria estar pregando na tenda do culto no monte, eu queria estar constantemente ministrando. E, às vezes, eu ia para esses cultos, Deus levantava profetas e falava, olha, eu vejo você trabalhando, eu vejo você no escritório. Depois eu comecei a ter um entendimento melhor. Imagina só, quando Jesus encontra com Nicodemos, em João capítulo 3, ali é bem interessante, porque ele diz para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas ele não disse para Nicodemos seguir ele, porque ele precisava de alguém lá no Senado, porque quando ele fosse crucificado, alguém teria que descer ele da cruz sem que nenhum osso dele seria quebrado, como o profeta Isaías disse.
Então Jesus tinha a pessoa certa no lugar certo. Quando ele chega para José de Arimateia, ele conversa com José de Arimateia, mas ele diz: José, você não pode me seguir, porque vão tomar tuas terras, e eu preciso de um lugar para ser enterrado. Então eu preciso de você na posição que você está, no lugar que você está. E eu quero falar para você, que já está agora nos ouvindo, e se alimente disso. Você não está no lugar errado, você não está no momento errado, isso é cilada de Satanás. Você está posicionado corretamente onde Deus quer, da forma que Deus quer, e ele vai te usar onde você está, pode ter certeza disso. Forte, muito forte. Deus começou a me usar dentro da empresa. Comecei a fazer os cultos dentro da empresa. Comecei a pregar para os meus clientes. Comecei a pregar para as pessoas que trabalham para mim. E as coisas começaram a tomar uma proporção e uma dimensão maior. Porque você que tem uma empresa, escuta o que eu vou te falar e grave isso. Você quer um cliente, Jesus quer uma alma. Se você souber juntar isso, vai dar muito certo. Então, se você não estiver olhando para aquele seu cliente como uma alma para Cristo, dificilmente ele vai chegar na tua empresa. Mas se você olhar e falar assim, Jesus, pode trazer, que eu vou pregar e vou ter a oportunidade de oferecer meu serviço. Porque a sua profissão, ela é o meio, o fim é Jesus. As pessoas estão usando Jesus como meio e a profissão como fins. Eu vou para Jesus para ele melhorar a minha empresa. Eu vou para Jesus para ele me transbordar financeiramente. Eu vou para Jesus para ele fazer tal coisa. Jesus nunca vai ser o meio. Jesus é o fim. Muito, muito, muito. O meio é a empresa. Jesus, o Senhor me deu uma empresa. Agora que ela possa ser instrumento para o evangelho e o Senhor me traz os clientes que eu vou pregar para eles. E aí os clientes começam a chegar. Esse é o melhor marketing. O melhor marketing é ele. Ele mexe na cabeça de todo mundo. Se você olhar as escrituras sagradas, você vai ver que Deus manda Moisés ir resgatar o povo do Egito, e todas as vezes que o faraó falava assim, eu vou resgatar, o próprio Deus ia lá e mexia na mente de faraó. Então Deus tem controle de tudo. O próprio Deus tem controle de tudo. Eu costumo dizer que, se a Bíblia diz que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, é porque o futuro já aconteceu. Então, às vezes, a gente não toma posse desse futuro porque a nossa fé não é apta a alcançar e ter a visão desse futuro que já aconteceu, né? A gente se distrai com a dor do processo. Observa que existem dois pontos interessantes. Existe, quando Moisés está no monte, lutando com os amalequitas, ele leva o cajado. E o braço dele começa a enfraquecer. Então segura de um lado do cajado segura Arão, e do outro lado do cajado segura Ur. Esses dois significam quem nós somos nessa terra. Arão representa o sacerdote, o pastor da igreja. Ur representa a tribo que constrói o tabernáculo. Ou você é o pastor da igreja, ou você é o mantenedor da casa. Se você é um empresário, você entra num dom chamado dom de socorro. É o dom que supre todas as necessidades do tabernáculo. Então, quando você tem uma empresa e você está trabalhando e você muitas vezes está ali achando que não está fazendo a obra de Deus, o fato de você suprir as necessidades dentro do templo, você faz parte dos que estão segurando o cajado. Você faz parte dos que faz aquela obra acontecer. Muito forte. E nós achamos que não, eu preciso estar com o microfone pregando. Essa projeção do microfone pregar, ela é apenas uma validação do que você já faz. Você sabe por que as pessoas elas não avançam, Tiago? Elas não avançam por conta de uma situação apenas. Para você avançar, antes de você chegar lá, a tua mente tem que estar pronta para aquele ambiente. E a maioria das vezes a nossa mente não está pronta para o futuro, ela está sempre presa no que você aprendeu do passado. E aí você carrega costumes e vícios da sua casa ou da casa de pais, do que você traz, e a sua mente não está preparada para você estar na terra nova. Imagina, quando o povo sai do Egito, eles são colocados no deserto para andar aquela peregrinação que uns dizem, alguns historiadores, que levaria 7 dias. Levou 40 anos. Porque foi o período que Deus levou para limpar a mente daquele povo, mas não houve possibilidade, eles foram morrendo. E a morte daqueles povos não estava vinculado só à mente, estava vinculado a uma situação que acontecia constantemente ali no deserto, que fazia com que as pessoas não evoluíssem, que era quando elas estavam presas a vícios de linguagem. E eles acham que isso não tem nada a ver.
é o vício de linguagem. Vou dar um exemplo claro aqui. Você me convida para ir na sua casa. Aí você chega e fala assim, olha, poxa, você me desculpa, a casa é pobre, a casa é simples, a casa ela é humilde. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. A trava está na tua cabeça. Eu estou indo lá visitar você. Eu não estou indo lá por causa da tua casa. Mas a trava na mente da pessoa é tão grande que ela está se justificando porque a mente dela está limitada àquele mundo. Uma crença, né? É a casa dela. Ela tem que valorizar. Amigo, você vai vir para o meu lar, na minha casa, onde eu falo com Deus. Não importa o tamanho. Lá tem a presença de Deus, tem a minha família. E aí você valoriza o que você tem. Porque quando você não valoriza o que você tem, você não está pronto para receber o que Deus tem para te entregar. Porque você nunca vai valorizar. A gente está sempre imaginando que eu preciso ter tal coisa para ser feliz. Amigo, você é completo. Se te colocar, vão acrescentar. É acrescentar, é o transbordo do copo. Eu sou completo, eu não preciso de nada. Eu tenho Deus, quem tem Deus está completo. Então, a mente da pessoa... vou dar um outro exemplo. A pessoa ela ganha uma maquiagem. E aí ela fala, meu Deus, não vou nem... O perfume é campeão. Nossa, eu tenho um perfume, mas eu não vou nem usar esse perfume, porque se gastar, meu Deus, quando eu vou comprar outro? É por isso que não vai ter. Amigo, se Deus te deu, é para você usar. Se Deus te deu, é para você usar. Vai chegar outro. Ele é o Deus da provisão. É muito forte. Ele é o Deus. Só que a sua mente está travada. A sua mente está travada sempre para falar em questão de preço. Você não toma posse daquilo que você põe em divisão. Aquele bairro é de rico. Aquele shopping só vai rico. Olha o riquinho passando. Olha o carro do milionário. A forma que você fala te coloca divisão. Eu tô na Europa, terminei de pregar na igreja, virei pro obreiro, falei assim, me leva num shopping. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, o único shopping que tem aqui, fica aqui próximo, mas lá só vai rico. Falei, então é lá que eu tenho que pisar, meu amigão. Não mede meu bolso pelo teu não, pelo amor de Deus. Se você tem o bolso raso, o meu não. Eu quero ir lá, quero pisar, vou profetizar e marchar lá dentro. E vou tomar posse. Eita glória. Deus primeiro põe o povo dentro da terra prometida, ele põe 12 dentro da terra prometida. Depois ele para, não tem mais ele para. E fica esperando o que cada um vai falar. Eu quero ver o que eles vão falar do que eu estou mostrando para eles. Como é a mente deles. Quem está preparado para pegar essa terra? 10 falaram mal. 2 falaram bem. Josué e Calebe. Nós só lembramos de Josué e Calebe. Os 10 que falaram mal, nós não lembramos nem a história de vida deles. Porque quando você não toma posse do que Deus está te mostrando, sua história apaga, morre. A sua história passa a ter vida quando aquilo que Deus te mostra, você toma posse. Então ele mostrou a terra prometida e falou, eu quero ver quem vai tomar posse. Eles herdaram a terra logo depois que eles viram? Não, tiveram que marchar, tiveram que se santificar, tiveram que passar o Rio Jordão, tiveram que fazer muitas coisas para tomar posse daquilo ali, trabalhar muito, mas Deus já tinha mostrado. E eles estavam determinados a chegar lá. Os 10 ficaram para trás. Todas as vezes que a sua mente, ela te sabota, a mesma mente que cria o sonho é a mesma mente que faz matar o sonho. A mesma mente. Você está aqui e você fala, eu quero adquirir isso aqui. Daqui a pouco a mente começa a te bombardear dizendo que aquilo é caro, que as suas condições são difíceis, que você não consegue alcançar. E aí você fala, poxa, estou viajando, aquilo ali não é para mim. E aí você mata o sonho que acabou de criar na tua mente. A pessoa, ela chega em qualquer ambiente, ela muda. Exemplo, ela muda. Ela vai para uma terra nova. Antes dela mudar, ela está contando para os amigos, estou indo para tal lugar, que vai ser legal, que vai ser bom, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. E ela chega no ambiente e ela começa a matar o sonho dela. Não, porque aqui chove demais. Não, porque aqui é frio demais. Não, porque aqui ninguém conversa com ninguém. Não, porque aqui o povo é tudo metido. Não, porque aqui a situação... Ai, que saudade daquela comidinha lá perto de casa. É igualzinho o povo do Egito.
É igualzinho o povo do Egito. Deus te colocou numa terra nova, meu amigo. Começa a gerar vida onde você está. Extraordinário. Não se começa um ciclo novo só por fazer algo novo. Escuta, muitas pessoas acham que o ciclo novo está vinculado em coisas novas. Esquece, não está não. Ciclo novo está vinculado em encerrar ciclos antigos. Se eu encerro o ciclo antigo, eu inicio algo novo. Quando eu começo algo novo sem encerrar algo antigo, aquilo que eu comecei novo se torna um fardo, porque eu tenho que carregar as coisas antigas dentro dele e as coisas antigas não cabem dentro dele. E aí passa a ser um peso para você. Então, para mim, tem um ciclo novo de vida. Para que tenha algo novo acontecendo, eu tenho que encerrar as coisas antigas. Nossa, muito forte. As coisas velhas ficam para trás. Eu queria, pastor, te fazer algumas perguntas, mas eu vou te falar uma coisa, eu não estou conseguindo. Porque eu só quero te ouvir. Não, mas vamos conversar. Mas não tem jeito, é muita sabedoria, é bom ouvir o senhor. E assim, eu tenho certeza que quem está assistindo esse episódio não tem como não ter uma transformação de mente. Sabe, o que o senhor vai falando, vai penetrando no nosso coração. E eu falo que parece que o senhor veio aqui para falar comigo. Eu já estou sentindo, Thiago, aqui a presença de Deus aqui, de verdade. Dinheiro é assim. Deixa eu te explicar o que é o dinheiro. Todas as vezes que você fala dele, ele não chega até você. Não chega. Você pode observar que as pessoas que têm a mente limitada, elas estão sempre medindo as coisas pelo dinheiro. Sempre. Elas sempre... Tudo que ela vai medir é pelo dinheiro. Isso aqui é caro. Uhum. Nossa, se você quebrar isso aqui, meu Deus, eu tenho que trabalhar o ano inteiro para pagar isso. São falas antigas que trava a tua mente, te coloca dentro de um espaço pequeno que não deixa você evoluir. As pessoas estão com a mente tão atrofiada a respeito de dinheiro, porque se eu quero comprar uma coisa e eu não tenho o dinheiro, eu não preciso ficar falando. Eu já sei que meu pé não alcança lá. É a hora que Deus faz. Aonde tua mão não alcança, a mão dele alcança. Aonde teu pé não alcança, o dele alcança. Aonde teus olhos não alcançam, o dele alcança. Isso é o que o Senhor tem guardado para nós. Só que na maioria das vezes nós não alcançamos, nós nos colocamos como um pequenez. Olha só, Deus está direcionando a gente para falar um pouco mais sobre isso. A pessoa vai no shopping, mas ela vai te ligar antes. Tiago, eu vou lá no shopping, mas não vou comprar nada, porque eu tô pobre, quebrado, eu tô sem um tostão no bolso. Você perguntou alguma coisa, amigo? Não. Que finalidade? Eu já uso o meu subconsciente para... Porque existe muito também essa questão da gente entender que existe o sobrenatural, existe o natural. Existe aquilo que a ciência explica e existe aquilo que a ciência não explica. E isso até cientificamente, que tem gente que vai falar, mas vem falar negócio de Deus vai resolver tudo. Não, cientificamente é comprovado que quando você fala alguma coisa e o seu subconsciente não entende nem brincadeira. Fala assim, eu tô pobre, ele vai te materializar a pobreza. Eu tô rico, ele vai materializar a riqueza. Eu vou me separar, fala brincando, daqui a pouco o casamento começa a ter guerra. Minha casa tá um inferno. Vai desgraçar tudo. Vai acontecer, meu amigo, vai acontecer. Vai. Então... E o senhor falando isso aí, veio para mim uma passagem aqui, até que eu sei que o senhor vai saber estender ela muito melhor, que quando no deserto, Deus falava assim, ó, eu vou mandar o pão, mas coma o pão todo, porque amanhã não vai faltar. Não guarda, não guarda. E quando eu começo a olhar isso, eu vejo que desde ali a gente já começa a ver um princípio de administração e de visão. Depois você vê lá em Marcos falando, mas esse cara começar a construir uma torre e não olhar primeiro se ele tem um recurso, ele vai começar, não vai terminar, e depois eles vão dizer assim, mas não foi ele que começou e não terminou? Então eu te ensino o seguinte, primeiro, não se preocupa, não vai faltar nada. Deus está falando isso. Aí depois ele fala, agora planeja. Então, eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre isso. O que o senhor me fala sobre essa questão do recurso? Eu gasto tudo que eu tenho todos os dias, porque tem gente que já vai imaginar isso. Eu vou pegar meu salário todo e vou torrar tudo, vou pro shopping, vou comprar a melhor bolsa. Como limitar isso? Tá, vamos lá. O que nós precisamos entender é assim, vamos dizer que você tem uma empresa. Uhum. E aí a maioria dos empresários, todas as vezes que eu dou mentorias, que eu estou conversando com o empresário, eu pergunto para eles assim, por que tua empresa não cresce?
E aí ele vira para mim e fala assim, a minha empresa não cresce porque falta recurso financeiro. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um marketing melhor. Se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria expandir minha empresa. Se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria fazer essas coisas. E eu falo para eles, não, a sua empresa não cresce não é por conta disso. Porque todas as vezes que você diz que sua empresa está faltando dinheiro, você está dizendo que está faltando mamão lá dentro. Você precisa de Jesus. Porque em Deuteronômio 28:2 ele diz, se tu ouvir a minha voz e seguir os mandamentos, as bênçãos, elas não vão só te seguir, elas vão te alcançar. Então, a tua visão está errada, a tua visão está no dinheiro. E a visão não pode estar no dinheiro. A visão ela tem que estar em Deus. E Deus faz com que o dinheiro chegue até você, corra, porque o dinheiro ele é um Deus. Ninguém quer o diabo, Tiago. Todo mundo quer o dinheiro. O dinheiro tira as pessoas da igreja, o dinheiro divide as pessoas, o dinheiro acaba casamento, o dinheiro, as pessoas querem o dinheiro. O maior inimigo é o dinheiro. Então, quando você tem essa visão, você entra na passagem que você falou. Então, nós estamos falando aqui, exatamente, você que é empresário, que está nos acompanhando, escuta o que eu estou te falando, tua empresa não precisa de dinheiro, tua empresa precisa de Jesus. Não tem nada a ver com dinheiro. Nossa, muito forte. Porque você isso. vai ter dinheiro e você não vai saber o que fazer com o dinheiro. Você não vai saber onde aplicar, você vai perder as coisas, você não sabe administrar o dinheiro. A pessoa, para ter dinheiro, primeiro ela recebe a capacitação de administrar aquilo. Se ela não tiver, ela vai virar ela vai causar um caos para todos que estão em volta dela. Porque aquilo ali, é a palavra riqueza, a raiz da palavra riqueza do hebraico é mamon. Deus fala de prosperidade. Prosperidade é interno, riqueza é externo. Tudo que se fala do que está externo, se fala de riqueza, está vinculado às coisas dessa terra. Tudo que se fala de coisa interna está vinculado a Deus, está vinculado à prosperidade, ao que só Ele pode mexer. Observa que quando, e eu já vou entrar na passagem que você falou, mas abri uma tela aqui e eu quero falar um pouco disso. Quando Jesus ele chega diante de Marta, na aldeia de Lázaro, João capítulo 11, ele olha para Marta e fala assim, Marta, onde está Lázaro? Está ali na gruta. Tira a pedra. E aí a Marta olha e fala, eu não consigo. Tira a pedra, Marta. E ela fala, eu não consigo. Já cheira mal. E Jesus fala, você não suporta teu irmão? Eu suporto. Tira a pedra porque eu suporto os defeitos, os erros, as falhas. Existem pedras na nossa vida externas que nós temos que tirar. Agora, quando as mulheres chegam lá no jardim que Jesus está crucificado e ele foi enterrado, a Bíblia diz que aquela pedra foi removida de dentro para fora. Os problemas internos e a prosperidade que está vinculada interno é Cristo que remove essa pedra. É Cristo que remove de dentro para fora. Existem coisas que você remove que é de fora para dentro, está nas tuas mãos. Agora tem coisa que Cristo faz. A prosperidade é interna. É por isso que é Ele que faz em você. É Ele que cria em você. E a riqueza é externa. É tudo que está vinculado até o ego, tua vaidade, tua ansiedade, tuas emoções. Então você precisa aprender a controlar isso. Quando o povo está no Egito, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Quando o povo está no Egito, eles estão debaixo de um sistema. E Deus não é sistema. Sistema é coisa do Egito. Aí eu tenho um sistema para ganhar dinheiro. Isso é coisa do Egito. Deus não trabalha com sistema. Deus trabalha com propósito. Então, lá no Egito era assim. Você trabalhava para comer. Então, você trabalhava para comer. Olha como identifica com os dias de hoje. O ser humano hoje faz o quê? Ele trabalha para receber. No Egito, ele trabalhava para comer, para receber. Quando Deus tira o povo do Egito, porque o povo está 430 anos numa terra e perdeu total vinculação com Deus, aquilo ali é muito extenso, mas nós vamos seguir, eu vou conseguir te identificar o que está acontecendo. Enraizando a cultura egípcia. É por isso que aquela história está em Êxodo, porque Êxodo no hebraico quer dizer nome quer dizer identidade, o povo perdeu a identidade de Cristo. Aquela história está escrito em Êxodo para resgatar a identidade do povo de Deus. Deus falou, eu preciso tirar esse povo da terra do Egito porque eles perderam a identidade. O povo estava vinculado a um sistema. Eu preciso trabalhar e com o dinheiro que eu trabalho,
eu como. Com o dinheiro que eu trabalho, eu como. Quando Deus tira o povo daquela situação e põe o povo no deserto, e acontece do que você falou do maná, olha o que Deus faz. O povo para, abre as tendas, coloca as tendas sobre a casa deles, e Deus fala assim, agora vocês só vão andar se a nuvem andar. Vocês só vão comer se do céu vir. Aqui não tem sistema. Aqui vem do céu. Senta, aguarda e depois você anda. Você não move nada se do céu não for dado. Ele começa a inverter os valores do Egito. Não, lá eu saio de casa e eu vou trabalhar e eu vou comer. Aqui não, aqui você vai ficar sentadinho. Que do céu vai vir. Aí ele começa a mostrar para o povo que a provisão vem dele. Não vem das mãos deles. A provisão vem do céu, não vem das mãos. A provisão vem do céu, não vem das mãos. Todas as vezes que você acha que com as suas mãos você vai construir, você está construindo um castelo na areia da praia. Você está usando o seu potencial Você e está não o usando. propósito. Isso mesmo. Ah, pastor, então Deus falava que era para comer tudo e no outro dia, aguardar que ele ia prover novamente. Então vamos lá. O que Deus estava entregando era alimento. Não era bens. Ele estava entregando alimento. Ele estava te alimentando para você chegar aonde ele queria. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, o alimento não vai faltar. O alimento você vai ter constantemente. Agora, eu tenho dinheiro, eu vou entrar ali no shopping, eu vou gastar tudo porque amanhã Deus vai me dar dinheiro. Não, não tem nada a ver com isso. Porque, primeiro, essa ânsia de gastar, essa ânsia de adquirir, isso aí está vinculado a desejos, está vinculado à vontade do ser humano na Terra. Não tem nada a ver com as coisas do céu. Não tem propósito nisso. É perigoso porque não há propósito. Tudo que não há propósito, você está na beira do precipício. Você precisa aprender a administrar o que Deus colocou na tua mão. Ele dá um talento para um, ele dá um talento para o outro, ele dá um talento para o outro, e ele fica olhando para todos eles que Jesus entregou o talento e fica observando o que eles vão fazer. Um pegou esse talento e fez multiplicar. Outro enterrou o talento porque não quis perder. Outro perdeu por má administração. Quando o Senhor veio, ele olhou para aquele que multiplicou e falou, você está correto, você soube utilizar o talento. Todos nós somos mordomos do que Deus colocou na nossa mão. Nós não é dono de nada. Eu tenho uma empresa há 20 anos, eu não sou dono dela. Eu sou mordomo, eu só administro. Aquilo não é meu. O sentimento de posse faz você olhar e ter, sabe qual sentimento? De dono. Se eu olhar a minha empresa como dono, eu vou te mostrar como que funciona. A minha empresa está aqui. Eu olho para ela como dono. Aí vem um amigo e abre uma empresa dele, igual do meu produto aqui, do lado. Qual que é a primeira conversa que eu chego em casa e falo para minha mulher? Meu amigo abriu uma concorrência comigo. E por que eu falo que abriu uma concorrência? Porque eu me sinto dono. Agora, se eu sirvo o reino e eu sou servo e só administro aquilo, eu olho para ele e falo que Deus prospere ele também, porque Deus sabe o que eu preciso e sabe o que ele precisa. Tem mercado para todo mundo. Eu sou servo do Senhor e ele também é um servo do Senhor. Ele pode comer do mesmo pão que eu também como. Eu posso dividir a mesa com ele. Não há concorrência, não há inimizade, não há sentimento de posse, só eu posso ter. Isso é um sentimento de reino. Não entende? Eu tenho uma igreja aqui, agora vai doer. Eu tenho uma igreja aqui, o irmão vai lá e abre uma igreja do meu lado. Você sabe por que ele abriu a igreja do lado seu? Eu vou falar para você por que ele abriu uma igreja do lado seu. E eu quero falar aqui, eu vou até tentar isso aqui. Eu vou até dar uma ênfase nisso aqui, eu quero dizer. Se você não está preparado para ser referência e ser copiado, você nunca vai crescer. Primeiro sintoma de quem cresce e quem vira referência, você vai ser copiado. Vão copiar tua logo, vão copiar tuas cores, vão copiar tua ideia, vão copiar o que você faz, porque você virou referência. Nossa, abriu uma igreja aqui no bairro, está prosperando. Pode esperar que outros vão vir. É um imã, meu amigo. Você está com unção. Se você quer saber se você tem uma unção de prosperidade de Deus, chega num ambiente vazio, senta e vê o que vai acontecer. Ele vai lotar, porque você atrai aquilo, você carrega aquilo. Jesus ia caminhando e as pessoas iam até ele.
As pessoas iam atrás dele, ele carregava algo especial. Só que a mentalidade do ser humano está tão presa na terra que se abre alguma coisa que você faz do lado dele, ele olha como inimigo. Vai chegar aonde? Tiago, só tem um céu. Deus não vai fazer um céu para mim e um para você. Tem um céu só. Ou nós aprendemos a conviver aqui para subir, ou então nenhum dos dois sobe. E fica eu abraçado com o meu e você abraçado com o teu. Não existe esse negócio de concorrência. A concorrência, ela existe se você tem um sentimento de dono. Você não é dono, você administra. Tem que chegar e falar assim, cara, que honra de você alguém tá do meu ter lado. visto que tá dando certo e montar um igual do lado. E, ó, eu tô sendo uma referência. Que honra. E outra, esse aqui também pode fazer coisas que você não faz e você também aprender com ele. Amanhã ou depois, os 2, ou os 3, ou os 4 que estão no mesmo bairro, pode fazer uma grande conferência, juntar todos os 4, porque é para mobilizar o reino, meu amigo. Não tem a ver com a placa da minha, não tem a ver. Tem a ver com o reino. Eu trabalho para o reino. Você trabalha para o reino, Thiago? Trabalho para o reino. Então nós não é concorrente, amigão. Nós estamos no mesmo time, nós é da mesma empresa. Não existe isso. Só que se eu olhar que o negócio é meu, você quer ver uma coisa? Eu trago uma revelação de uma palavra aqui para você. E aí eu viro para você e solto uma piadinha. Isso aqui não é palavra que tem no YouTube para ser copiada. Quer dizer, então eu me intitulo dono daquela palavra. Amigo, é uma palavra de Deus. Ela está para serviço do reino. Vocês aí que estão assistindo, vocês podem entrar lá no meu Instagram, podem entrar no YouTube para pegar todas as revelações, mensagem, pode pegar tudo, pode compartilhar, manda para quem vocês quiserem, pode falar, vocês não precisam falar que é minha, vocês não precisam falar nada, é do reino isso. Isso não é meu. Nossa, muito forte isso. Isso não é meu. Não, ó, se você for falar uma palavra minha, eu vou te processar. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, isso é do reino. Eu vou morrer, isso aí vai perpetuar. Não tem a ver comigo, que isso? Tem a ver com ele, que eu diminua e ele cresça. Não, então agora eu estou diminuindo Jesus e eu estou crescendo. Não, isso é meu. Isso é meu. Ou é um copo que não vai transbordar. Não vai. Porque se transbordou, outros vão se alimentar da mesma coisa. Agora, se ficar só dentro do copo, é só seu. Eu tive uma ideia, e essa ideia que eu tive, outro não pode copiar. Isso não é liderança, não. A liderança está vinculada em todas as horas que você está com a possibilidade de mudar a vida de alguém. Então, quando você contrata alguém na sua empresa, primeira coisa que você tem que fazer, anotem aí, vocês que estão assistindo. Primeira coisa que você faz quando contrata uma pessoa, alinhamento de expectativa. O que você espera? Seja limpo. Ele vai sentar na tua frente e vai falar, amigo, eu tenho vontade de ter uma empresa igual a tua. Então eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Satanás, quando Jesus está no deserto, ele chega para Jesus e fala assim, transforma essa pedra em pão. Jesus olha para ele e fala assim, não vou fazer isso. Não tentará o vosso Senhor. Mas em Mateus, capítulo 3, ele diz assim, porventura o meu pai transformaria essas pedras em filhos. Há uma grande diferença em transformar pedra em pão e pedra em filhos. Todas as vezes que você está com uma pessoa e você quer que ela te sirva pão para te alimentar, então eu tenho essa pessoa trabalhando para mim, ela vai ser um canal de pão para mim o tempo todo, vai manter minha casa. Isso é obra de Satanás. Agora, quando eu olho para aquela pessoa como um filho, eu tenho que cuidar, eu tenho que apacentar, eu tenho que ensinar, eu tenho que doutrinar, eu tenho que direcionar, aí eu estou dentro do princípio de Deus. Quando você tem um funcionário, não olhe para ele para te trazer pão, olhe para ele como um filho, que aí sua empresa vai andar. Isso é liderança. Agora, não, eu vou contratar fulano porque ele é bom e ele vai fazer minha empresa crescer. Isso é visão de Satanás. Isso é visão de Satanás. Porque o dia que ele parar de produzir, você vai mandar ele embora. Não serve para você. Agora, quando você olha como um filho, quem joga um filho na lata do lixo? Quem joga um filho? Eu estava esses dias, eu fui ministrar numa igreja em Santana, tem um presídio ali, e eu vendo filas de mães, de pais indo lá visitar os filhos que estão presos. É um filho. E está cuidando. Uma pessoa daquela nunca outrora ia estar dentro de um presídio, mas pelo filho vai. Pelo filho vai. Então, assim, quando você tem essa visão de filho, você muda a vida de alguém. Se eu tenho uma pessoa trabalhando comigo que ela tem uma vontade de ter uma empresa e ela está lá dentro
E se ela falar para mim, eu vim aqui porque eu vou aprender o que você está fazendo e eu vou fazer. Tá bom. Tá bom. Não tem problema. O que vai determinar você ter sucesso ou não é copiar meu negócio, não. O que vai determinar você ter sucesso ou não é o que Deus tem contigo, vaso. Tem nada a ver comigo. Ló andou com Abraão. Enquanto ele andou com Abraão, ele aprendeu tudo que Abraão fazia. Mas o dia que ele apartou de Abraão, ele começou a perder. Porque a prosperidade estava em Abraão, não estava nele. A prosperidade andava com Abraão. A prosperidade não andava com Ló. Muito então forte. Tem muita gente não querendo ensinar os outros, com medo dos outros ser maior do que ele. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ele só vai ser maior se Deus tiver algo com ele. Se Deus tiver, meu irmão, independente de ser com você ou não, Deus vai fazer com ele. Você está tendo a chance de ser um canal de bênção. Não, olha, eu aprendi a fazer um negócio aqui, mas eu não posso ensinar para ninguém. Sabe o que vai acontecer com você? Deus não te ensina mais nada. Porque não é feito para reter, é feito para expandir. Não tem a ver com você, tem a ver com a próxima geração. O quanto você atinge a próxima geração, Deus transborda na tua vida. Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe qual que é a mensagem que ele está dizendo? Eu sou um Deus geracional. Se você está achando que as coisinhas que eu estou te dando vai ficar em você, eu não te uso mais. Eu vou te usar a partir do momento que você está pegando isso, você está transbordando na próxima geração. É para a próxima geração, não tem mais a ver com você. Não é sobre o individual, é sobre o coletivo. É sobre o coletivo. Não tem a ver com você. É como eu vim aqui para falar com pessoas sobre empresário, falar um monte de situação, e eu falar, não, mas eu não posso soltar isso aqui, porque isso aqui é uma chave de sucesso do meu negócio. O meu sucesso não está vinculado a essa pessoa que está aprendendo, está vinculado a Deus. O quanto eu for fiel com Deus, eu prospero. Quando eu parar de ser fiel a Deus, eu vou parar de prosperar. Nossa. Deuteronômio 28, 2, como eu já falei, eu vou repetir novamente. Se tu ouvires a voz do Senhor, ele não está dizendo, se o Tiago ouvir, César, você prospera. Ele está dizendo, se você ouvir, você prospera. Se você andar nos meus mandamentos, você prospera. No verso 14, pulando para o 15, ele diz assim, porém, se você não ouvir a minha voz, não seguir os meus mandamentos, andar segundo as tuas vontades, as maldições vão te alcançar. Espera aí, então. Então quer dizer que não é Satanás que está me derrubando. É o próprio Deus que está dizendo que se eu ouvir, eu sou abençoado, e se eu seguir minhas vontades, eu vou ser amaldiçoado. Então é o próprio Deus dizendo, existe uma balança aqui que está dividindo essa água de você ser abençoado ou você não ser abençoado. Não tem a ver, Satanás está furioso comigo e quer me destruir, tem a ver com as minhas atitudes? Só depende de mim para ser abençoado? Então eu não tenho medo de ensinar ninguém. Só depende de mim. Do meu ego, da minha vaidade, do quanto Cristo cresce em mim. A prosperidade está vinculada em você e em Deus só. Não tem a ver com as pessoas. Porque parece que a gente começa a pensar que a gente é imortal. Então, não, isso aqui é meu, mas daqui a pouco eu não estou aqui mais. Então, para quem que eu transbordei? Escuta, sentimento de posse. Sabe o que significa? Cadeira de Lúcifer. Posicionamento errado. Você não nasceu para ter posse, você nasceu para administrar. Todas as vezes que nós tomamos uma posição que não é a que Deus tem para nós estamos tendo ações. Eu costumo dizer, sabe o quê? Não venha com síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer que tira a gente. O que acontece sobre a nossa vida é exatamente o que aconteceu no céu. Exatamente. Lúcifer quis colocar um trono acima do de Deus, ok? Uhum. Lúcifer quis colocar um trono acima de Deus. Ser maior do que Deus. Então ele teve uma vontade. Vamos partir daí. Eu tenho uma vontade de colocar o meu trono acima de Deus. E se Deus não deixar com que minha vontade aconteça, eu vou ficar nervoso. Por que você que está me assistindo, todas as vezes que não acontece o que você quer, você fica nervoso? Cuidado, você pode estar na síndrome de Lúcifer. É muito forte essa palavra. Não, eu quero tal coisa, não aconteceu. Eu começo a ficar com raivinha, chateadinho, não quero ir para a igreja, não quero... Vou me revoltar. Vou me revoltar. Amigão, isso é síndrome de Lúcifer. É síndrome de Lúcifer. Porque se não aconteceu o que você queria, é porque é coisa terrena. Vai acontecer o que o céu tem para você, o que Deus tem para você, o que Ele projetou para você. Você sabia que no Salmo 136, verso 19, diz assim. Salmo 136, verso 19, está dizendo exatamente assim. Eu vou pegar aqui para te mostrar. Ótimo. Vou ler
para você entender o que está dizendo aqui no Salmo. Observa, só um segundinho aqui, porque é importante a gente falar isso, porque as pessoas, às vezes, elas acabam se perdendo nesse meio. Salmo 136, verso 19, diz assim. Perdão. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram num corpo ainda informe. No teu livro, todas as coisas já foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando eu nem ainda era vivo. Então, peraí. Aqui está dizendo que existe um livro no céu com toda a minha história já escrita, antes de eu nascer. Aí, quando você nasce, abre um livro chamado Livro da Vida. E ele te dá o livre-arbítrio de você escrever a sua história. Quando você escreve a sua história que não está vinculado com o livro do céu, Deus começa a te apertar e trazer você pro livro. A sua história tem que conectar com o livro, senão você não chega no final. Já tem um livro escrito. Está pronto esse livro. Então, você vai escrevendo a tua história aqui e ela vai sendo totalmente torta com a história que Deus já escreveu a seu respeito. Então, ele vai te apertando no meio do caminho. E ele vai usando as ferramentas. Irmão, existe as faculdades de Deus, eu costumo dizer. Existe a faculdade do deserto, existe a faculdade da cova dos leões, existe a faculdade da fornalha, existe a faculdade do poço de Samaria, existe a faculdade das malhadas que Davi ficou nela, existe a faculdade da gruta onde Davi entrou, que tinha os homens, que ele pegou os 318, existe a faculdade onde Elias estava dentro da caverna, que foi alimentado pelo pássaro. Existem várias faculdades, você precisa saber em qual delas você está sendo formado. Existem todas essas faculdades que estão te formando. Por quê? Porque ele está dizendo assim, a história que você está escrevendo nessa terra aí, meu filho, não tem nada a ver comigo. É por isso que eu digo, é mais tempo de joelho do que de pé. Você precisa saber o que o céu tem para você. Você precisa saber o que o céu está guardado para você. Você precisa saber o que Deus tem para você. Muito, muito, muito forte. Então, esse sentimento de posse, eu preciso te contar uma coisa. Meu Deus, você não vai acreditar. Rapaz, cuidei, alimentei, ensinei, me traiu, você acredita? Saiu daqui e abriu um escritório igual o meu ali na rua de cima. Traiu? Ou às vezes esse rapaz já tinha o mesmo sentimento de ter o negócio dele, mas você não conversou com ele. Você não falou com ele. Deixa eu falar uma coisa para você sobre perdão. Quero falar um negocinho sobre perdão para você. As pessoas acham que o perdão está vinculado a eu ir lá e te perdoar. É uma soberba e um ego muito grande, meu amigo. Você sabia que quando Jesus, ele está... Eu entrei aqui, eu li esse nome sem telha, e Deus me atentou para o nome telha. E quando eu li o nome telha, ele me remeteu a palavra de 4 amigos trazendo um paralítico sobre uma casa que Jesus estava lá dentro. E que desceram esse homem pelo telhado. Esses 4 homens que carregaram esse paralítico não tem nome na Bíblia. Porque aquela pessoa que chegou para trabalhar com você, ele é como o paralítico, está paralisado, precisa de alguém para carregar ele, para mudar a vida dele. Só que essas pessoas que carregaram não têm nome. Então, quando você muda a vida de uma pessoa, não é seu nome que vai aparecer. É o nome de Jesus. Não tem nada a ver com você. Então, diminui o teu ego, tua vaidade, porque não é para o teu nome aparecer. Esses homens subiram um telhado e desceram esse homem pela telha. Eles tiraram a telha e desceram esse homem. Quando esse homem chega de frente para Jesus, ele está paralítico. O que você acha que ele queria escutar? Vamos lá, Tiago. O cara está paralítico, colocaram ele de frente com Jesus. O que você acha que ele queria escutar? Está curado. Levanta e anda. Uhum. Jesus olha para ele e diz assim, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Só isso. Então, peraí. Jesus está aqui perdoando o pecado, perdoando, liberando o perdão. Aí eu estou aqui dizendo,
eu vou liberar o perdão. Eu estou me igualando a quem? A Jesus. E Jesus é quem? É Deus. Eu estou tomando a posição de Lúcifer de novo. De Lúcifer, que quer ser igual Deus. a Deus. Ou maior que Ou Deus. maior que Deus. Olha só a construção que eu estou trazendo para você, tá bom? Quando Jesus ele libera o perdão, os fariseus e os saduceus começam a razoar em pensamentos. Eles não falam. Eles estão razoando em pensamento. E dizendo assim, quem é este que perdoa pecado se ele não é Deus? Jesus olha e fala assim, por que pensas tal coisa? Meu Deus, olha só, então Jesus lê pensamento. Cuidado. Segura. Porque pensas tal coisas, por acaso, seria mais difícil perdoar os pecados ou dizer para esse homem andar? Para que saiba que o Filho de Deus está sobre a terra, eu digo, levanta e anda. E o paralítico imediatamente começou a andar. Então você observa que Jesus ele diz assim, amigo, para você levantar e andar é fácil. Agora, para perdoar, você precisa estar diante de mim. Não é diante do César que libera o perdão, não é diante do Tiago que libera perdão, do Michel, é diante de Jesus. É ele que tem esse poder, não sou eu. Meu Deus do céu. Quando eu chego para uma pessoa e eu digo para ela, eu preciso te perdoar, escuta só o que está acontecendo. A vaidade, o ego está tão grande que eu me torno superior a ele para poder perdoar ele. Se eu estou com uma pessoa aqui na empresa e essa pessoa me rouba, o erro é dela ou é meu? Eu acredito que meu. É do líder. Do líder. Então eu não tenho que perdoar ninguém. Porque uma falha minha fez com que ela roubasse. Então, na realidade, o perdão que a gente deve liberar, na maioria das vezes, é para nós mesmo, pelos nossos erros, né? Nós precisamos nos avaliar e falar, eu falhei aqui. E aí você consegue liberar o perdão verdadeiro. Que é quando você se redime, diminui e fala, eu sou pequeno. Eu sou tão pequeno que o que eu quero fazer eu não faço. O que é para ser feito eu não faço, o que não é para ser feito eu vou lá e faço. Eu me diminuo, porque o erro está em mim. Ah, mas e aquela pessoa que roubou? Aí ela vai pagar o preço porque ela fez. É ela com Deus, não tem nada a ver comigo. É ela com Deus. A pessoa estendeu a mão para você, você foi lá, roubou, enganou, traiu, mentiu, fez tudo. É você com Deus, Deus está vendo isso. Não tem nada a ver com a pessoa é só o instrumento que está sendo usado para mudar a tua vida. Não, mas eu acho que isso aqui é pesado demais, é uma mentalidade muito alta. E as pessoas, primeiramente, elas não estão prontas para entender o seu lugar. Porque Jesus ele falou uma coisa, falou assim, quer ser o maior? Seja o que sirva. E a gente, todo momento, quer estar no pedestal, né? Eu quero estar no pedestal. Os discípulos estão tudo na mesa, irmão, os discípulos na mesa. Aí está João olhando para Pedro e falando assim, quem é o maior? Quem é o melhor pregador? Quem é o que faz mais milagre? Quem é o que mais revela? Quem é o maior empresário? Quem tem um carro tal? Quem tem um dinheiro tal? Jesus, olha, toma uma bacia. E agora eu quero falar para você. Segura aí. Qual bacia que você está carregando? A bacia que lava os pés ou a bacia que lava as mãos? Cuidado. Você pode estar carregando a bacia de Pilatos, lavando as mãos diante de todo mundo. A bacia que você tem que carregar é a de Jesus. A que lava os pés, a que serve. A bacia que lava as mãos coloca as pessoas na forca e na cruz. Não tenho nada a ver com isso. Não vou ajudar. Lava as minhas mãos. Lavo minhas mãos. Existem duas bacias. A que lava as mãos e a que lava os pés. Em que posição você está? Para lavar as mãos você está de pé. Para lavar os pés você tem que dobrar o joelho. Muito forte, muito forte. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, a gente já está indo para a reta final do nosso episódio. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós aqui sobre a questão dos relacionamentos. Porque eu percebo que hoje em dia, pastor, o diabo tem ganhado uma força muito grande dentro dos casamentos. E com isso destruindo uma geração que já está vindo aí, né? Porque hoje a gente vê os pais entregando os filhos às tecnologias, aos aparelhos telefônicos, tablet e tal, e perdendo um pouco da atenção ao casamento e à criação dos filhos, que volta no que o senhor falou pra gente mais atrás. Volta naquela questão do cara querer colocar o dinheiro na frente de tudo.
né? O Mamon na frente de tudo. E faz todo sentido agora. Sim. Porque você traz Mamon para dentro da sua casa e ele começa a reinar no seu casamento com os seus filhos. Esse assunto é um assunto que abrange muitas coisas. Você foi falando, a tela foi descendo aqui. Mas eu quero começar por um lado. Relacionamento. Nunca olhe para o seu relacionamento como uma colheita. Olhe como um jardim. Deus, quando ele foi colocar Adão, ele colocou Adão dentro de um jardim. Ele não olhou para Adão esperando que Adão fosse entregar algo para ele. Ele falou, Adão é meu amigo, vou colocar ele no meu jardim. Quando você olha para uma pessoa como colheita, você sempre espera que ela vai te entregar algo, você sempre espera que ela pode te ajudar, você sempre espera que ela pode mudar a tua vida, você canaliza a tua força todinha na colheita. Agora, quando você olha para uma pessoa como jardim, você fala, eu preciso investir. Eu preciso colocar um banco melhor aqui, porque eu vou trazer meu amigo aqui. Nossa, eu vou botar um som de primeira para nós escutar um louvor aqui. Eu vou mandar cortar essa graminha aqui, porque nós vamos deitar nesse gramado e nós vamos ficar vendo as estrelas e vamos compartilhar o que Deus tem feito. É muito forte. As pessoas precisam olhar para outra pessoa como um jardim. Eu não posso olhar para você como uma colheita. Porque se eu olhar para você como uma colheita, na colheita, nas lavouras, tem cobra, tem peste, tem doença. E eu vou ter que estar constantemente replantando. Um jardim, não. Um jardim é um momento de adoração. É um momento de amizade. Deus não construiu colheita. O homem não precisava nem trabalhar. Deus dava tudo para ele. Deus falou, você é meu amigo. Eu vou te pôr aqui dentro. Porque você vai viver no meu jardim. É no jardim. Quando você está aqui, você fala, eu preciso me conectar com fulano que vai mudar minha vida. É uma colheita. Não, eu preciso estar dentro do jardim. E Deus vai trazer essas pessoas para vir até mim. Deus vai me conectar. Deus vai mudar minha vida. Por que os casamentos estão sofrendo hoje? Os casamentos sofrem hoje porque é pura colheita. Não se casa porque a pessoa, eu amo a pessoa. Se casa porque ela é um empresário, se casa porque ela tem uma oportunidade melhor, se casa porque ela está à frente, se casa porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. É colheita pura. Quando vem a crise, o casamento acaba. Porque ele não está pautado no jardim. Nossa. Ele está pautado na colheita. Não, eu vou casar. Como é que é a sua esposa? Você sabe qual que é uma característica que uma esposa tem que ter? Amar a Deus. Porque se ela ama a Deus, ela não te trai. Se ela ama a Deus, ela te honra. Se ela ama a Deus, ela cuida de você. Só isso. Ela não precisa ser uma empresária. Ela não precisa ser uma mulher rica. Ela não precisa ter posse. Ela precisa amar a Deus. Se ela ama a Deus, ela jamais vai fazer algo para te machucar. Porque ela vai te colocar no jardim. E ela vai cuidar desse jardim. Ela vai apacentar esse jardim. Então, às vezes, o nosso olho está na colheita. E aí começa todo o problema. Aí começa toda a situação. Porque quando se fala de homem e mulher, tem dois padrões. Sobre o homem, Deus entregou autoridade. Sobre a mulher, Deus entregou poder. Tem muito poder na mulher e muita autoridade no homem. E aí eles não sabem administrar porque eles não estão debaixo da presença de Deus no jardim. Então o homem pega a autoridade dele e quer apagar a mulher. Trata ela como não deveria tratar. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela é a coroa do rei. Então, ela tem que estar na cabeça do rei. Quando você vê as pessoas, e se tem uma pessoa com uma coroa na cabeça, ela está sendo diferencial de todos que estão ali? Tá. Com certeza. Por causa da esposa. Então nós entendemos que a esposa transmite a diferença daquele homem, faz com que aquele homem tenha honra. Se destaque. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Esse nível de sabedoria não está no homem. O homem não consegue edificar o lar. Quem consegue é a esposa. Então, a mulher tem poder. Então, está no Éden. A cobra vem. Entrega o fruto para Eva. Eva entrega o fruto para Adão.
Você vê que é uma corrente que está acontecendo. A cobra vem, entrega o fruto para a mulher e a mulher entrega o fruto para Adão. Pronto, aconteceu. Quando Deus desce no jardim, ele conversa com quem? Com Adão. Ah, tá. Ele não procura Eva. É, com Adão. É só com Adão. Só com Adão. Porque Deus fala com quem é a autoridade. A autoridade na casa é o homem. O homem é o cabeça. Aí ele olha para a mulher e fala assim: sobre você, eu colocarei uma inimizade entre você e a cobra. Nunca mais ela vai te enganar. Então ele deu poder para a mulher. Então a mulher chega num ambiente, ela bate o olho e ela fala: não gostei de fulano. O homem não consegue ver. Porque o homem não tem essa sensibilidade. O homem está num nível emocional e num nível de ação que ele não consegue observar onde está a cobra, mas a mulher sabe. E a mulher fala: eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. É por isso que a Bíblia diz que a mulher, ela veio para ser auxiliadora do homem. Ela não veio para competir com o homem, ela veio para auxiliar o homem. Esse é o princípio da família, o homem é autoridade e a mulher auxiliando ele, e ambos vão construir algo. Mas quando você vê nos lares, o homem é um empresário de um lado, a mulher é um empresário de outro, o filho quer outros sonhos, cada um tem um projeto dentro daquela casa. Essa casa não vai prevalecer, me desculpa te dizer, ela não está dentro dos padrões de Cristo. Os padrões de Cristo o homem é o cabeça, ele é responsável. O homem é tão cabeça, eu vou te explicar como que o homem é o cabeça dentro de casa. Você vai observar que... É complicado falar disso. Você vai observar que quando a casa já está começando a ter uma intervenção errada, começa na cama. O homem sempre vai sentar do lado da porta da cama. A porta está aqui, o homem senta do lado, porque o instinto dele é proteger a família. Quando na cama a mulher já está sentando perto da porta, porque ela já tomou um nível de autoridade dentro de casa. Sutilmente ela já tomou. Ela não quis, porque ela tem muito poder. E quando o homem não assume autoridade, ela assume, ela pega tudo. Ela cuida dos filhos, ela cuida de empresa, ela cuida de tudo. Porque essa autoridade, esse poder está sobre ela. É muito poder. E ela não consegue administrar esse poder porque ela está criando planos que não competem ao cargo que Deus deu para ele, para ela. Nossa. Eu não estou dizendo que a mulher não pode fazer as mesmas coisas que o homem. Ela pode. Mas você pode fazer uma leitura. Todas as vezes que a mulher está fazendo algo que é a cargo do homem, ela vai falar sempre a mesma frase. Eu estou cansada. Eu estou cuidando de tudo. Eu não aguento mais. Porque ela está carregando um fardo que não é dela. Aí se torna pesado. E Jesus diz assim, o meu fardo é leve. Então se você está fazendo as vontades de Deus dentro do propósito dele, vai ser leve. É pesado? Você está assumindo a posição de outro. Não é sua. Então, a família está aqui. Quando Deus vem, ele resolve com Adão. E já quero abrir uns parênteses aqui. Você pode até utilizar isso aí. Você que está assistindo, já pega isso aí. Escuta que eu vou falar uma coisa para você que está achando que você precisa liberar perdão para alguém. Quando Adão errou, foi Deus que veio falar com Adão. Porque o maior sempre procura o menor. Se você ainda não procurou para ajustar essa pendência que você tem, você não é maior que essa pessoa. Você é igual a ela ou menor que ela. Se você for até ela e falar, vamos ajustar isso aqui porque só tem um céu para nós dois, você está sendo maior do que ela. Sempre quem procura para resolver a situação é maior. Não importa quem está certo ou quem está errado. Quem toma ação de resolver é maior. Nossa. Vamos lá. Deus não ficou, eu vou ficar quietinho porque Adão errou e ele que tem que vir falar. É assim que a gente faz. Deus foi para cima. Deus foi para cima e falou, eu sou maior. Dãozão, vem que eu preciso de você, meu amigão. Eu quero resolver a situação. Não vou ficar protelando para resolver. Não vou ficar problema, porque não. A gente fica numa situação de poder absoluto, a pessoa que errou, ele que fez isso, ele que tem que vir me pedir perdão. Não, Deus não tem isso, não. Ele que vai até você. E vai lá. E vai lá, irmão. E ele invade, ele chega chegando e fala, eu tô aqui, amigo, eu sou maior que você. Essa situaçãozinha que está presa dentro de você aí, eu vou resolver agora. Então, o homem está aqui, a mulher está aqui. Para nós encerrar isso aqui, não delongar. E como o homem não está assumindo a autoridade dele e a mulher tem muito poder, ela acaba tomando toda a posição.
E aí aquela casa acaba se desconstruindo de tudo. Ela acaba não tendo mais os fundamentos da igreja. Os fundamentos que eu digo da igreja, nós somos a noiva de Cristo. Existe um fundamento sobre nós que é para que nós podemos construir, para que nós possamos ir além, para que nós possamos avançar. A mulher, ela, com esse poder todo, ela vem para auxiliar. E o que o senhor falou agora, o senhor falou uma coisa aí que Você sabe por que a mulher fala mais do que o homem? Não. Eu vou dizer para você. Veio um insight aqui do seguinte, pastor. Tem gente que já está com essa divisão toda de o filho tá para lá, que o senhor falou, o marido para cá, a esposa para lá. E aí vem uma reflexão. Às vezes o cara que ouvir essa sua mensagem vai falar assim, mas eu tô com dinheiro. Então eu tô errado, porque às vezes isso aqui é uma coisa que engana muito o homem. Ele achar que o dinheiro que ele tem tá trazendo poder ou resultado, mas ele tá com a vida financeira boa, mas a vida sentimental destruída, a vida emocional destruída e a vida espiritual destruída. Vamos para a Bíblia, né, irmão? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia que não tem Bíblia, jeito, não. Bíblia. Eu tô aqui, já tô alimentado hoje aqui por tanta palavra abençoada. Vamos para a Bíblia, irmão. Olha. Ai, meu Deus. Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia ela vai nos dar a direção disso aqui. Às vezes, nós temos um grande erro de medir Deus pelo dinheiro. Jesus diz assim, não tem como você servir a Mamon e ao Senhor. Ou você serve um ou você serve outro. É por isso que tem a oferta na igreja, tá? Quando é o momento da oferta, você é colocado em xeque-mate para saber em quem você confia. Se é no dinheiro ou se é em Jesus. Normalmente nós costumamos meter a mão no bolso e tirar só o que sobeja. Essa oferta não é a oferta que move o céu. A oferta que move o céu é a que te custa. É a que você coloca segurança em Cristo. Depois nós vamos marcar um podcast para falar só de oferta, dízimo e tal. Ótimo. Eu tenho até uma mentoria que eu falo só sobre isso. Dízimo, oferta, premissas, voto. Os 5 pilares do financeiro. Isso é uma coisa que os cristãos são muito desentendidos, né? Muito. Muitas crenças que colocaram umas doutrinas muito loucas aí, né? Muito, porque existem 2 temas na Bíblia que são tabus, que é o relacionamento entre homem e mulher, que é o sexo, e o dinheiro. Parece que não pode se falar, sendo que são os 2 que são destruídos. E uma coisa que eu costumo falar para casais é que a vida sexual ativa do casal tem muito a ver com a prosperidade do casal. Muito, tem total, não tem... É através do relacionamento entre o homem e a mulher que se gera vida. Quando não há isso, não gera vida. Não tem como gerar vida se não houver isso. Ai, Jesus, eu vou pegar aqui... porque eu quero ler o texto. Mas eu acho que eu vou ter que... Aqui. Olha só. Jesus foi conduzido, Mateus 4, verso 1. Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou no alto pináculo. Satanás pega ele e coloca ele no alto. Pináculo é o templo, certo? É a igreja, ok? Ele pega Jesus e coloca Jesus acima da igreja. A igreja, a representação é Deus. Ele coloca Jesus acima, o que ele queria fazer no céu, um trono acima de Deus. Ok? Na realidade, ele quer criar um atrito ali entre Deus e Jesus. O que ele faz na terra é o que ele queria no céu, o tempo todo, tá bom? Ele queria criar um atrito entre Jesus e Deus.
Mas o que eu quero me atentar é o seguinte, ele colocou Jesus aonde? No alto. Bacana, então vamos lá. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou ele no alto do pináculo e disse, se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito. Quem foi lançado de cima para baixo? O diabo. Ele queria que Jesus agora obedecesse ele, para fazer Jesus passar pelo que ele passou. Deus me jogou lá de cima, agora eu vou pegar o Filho de Deus e eu vou jogar ele. Ele vai passar pelo que eu passei. Vai vendo o mistério. O negócio é pesado, pai. Vou enganar ele. Eu vou fazer ele ser jogado, como eu fui jogado. A mesma coisa. O sentimento de Lúcifer é de raiva, ódio, vingança. Você acha que remete a alguma coisa do ser humano quando ele está com raiva, ódio e vingança? Ele quer que a pessoa passe pelo que ela passou. Fulano me traiu, vou trair também. Fulano me roubou, vou roubar ela também. Fulano me bateu, vou bater nela também. Tudo sentimento de Lúcifer. E é por isso que a gente sai da presença de Deus. Porque Jesus, quando vem, ele fala assim, se der um tapa em você, dê a outra. Dê outra face. Se te tomarem, traga tudo. Traga tudo. Quem cuida de você sou eu. O ensinamento de Cristo é totalmente diferente do mundo. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu quero chegar no ponto aqui que você chegou da riqueza, tá bom? Uhum. E disse, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo que os seus anjos dará ordem. Disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor nosso Deus. Novamente transportou o diabo a um monte alto. Presta atenção. O diabo novamente joga ele no alto e mostrou todos os reinos da terra. E disse, tudo isso aqui é meu. Se você me prostrar, eu te darei. Jesus então diz, para trás, Satanás, vai-te, porque está escrito, Senhor teu Deus adorará somente a ele. Então Satanás coloca ele no alto e diz assim, tudo que você quiser eu te dou. O que está aqui na terra eu tenho poder. Então nem só, não é porque o cara tem dinheiro que aquilo ali está trazendo o que é do céu, tá? Não é porque o cara tem dinheiro que foi Deus que deu. Não é porque o cara tem dinheiro que foi o Senhor que está sobre a vida dele. Muito cuidado. Porque às vezes a gente olha esses caras que estão lá e fala assim, nossa, fulano nunca pisou na igreja, é rico. Cuidado. Cuidado. Que Satanás tem poder para entregar as coisas também na terra. Jesus falou pro diabo o quê? Eu não vou quebrar o meu caráter pelo poder. Não vou quebrar os meus princípios pelo poder. Não vou. E quantos princípios pessoas que estão aí com muito dinheiro quebraram para estar lá? Exatamente. Como que está o caráter dessas pessoas? Exatamente. Porque vai existir um dia que nós vamos ter que prestar conta. Total. O livro vai ser aberto. Quando você compreende isso, você vai entender que aquela pessoa tem dinheiro e aí por ela ter dinheiro, ela imagina que ela tem poder. E ela não tem. O dinheiro vai fazer só ela destruir a vida dela. O filho está lá, você pega as tecnologias e põe na mão do filho. Legal, não tem problema. Por quê? Porque está havendo uma aceleração de tempo para aquela criança ter um nível de conhecimento que você levou 40 anos para ter. O problema não está aí. O problema é que a Bíblia diz assim, crie os teus filhos no caminho do Senhor. Quem faz isso é o pai. E se o pai não cria o filho no caminho do Senhor, a Bíblia diz, vai chegar o tempo que você vai chorar. Porque essa criança vai querer mais o mundo do que o céu. E os valores dela, você não vai conseguir mudar. Está na Bíblia isso. Então, o problema não é a tecnologia. O problema não é o que ela está... O problema é como você está criando o teu filho. Qual é a direção que você está dando? E aqui, eu quero fechar isso aqui dizendo para você, o povo estava no deserto, não estava? Estava todo mundo no deserto. Todo mundo se alimentava do que Deus mandava. Por que o povo morreu? O povo morreu por conta de uma coisa. A Bíblia diz que eles não trocavam as vestes. As vestes quer dizer intimidade. Elas não conseguiam ter maturidade para que elas estivessem
de vestes limpas diante do Senhor. Então elas estavam sempre de vestes velhas, e as vestes velhas levaram elas à morte, todas elas. Quando Samuel nasce e ele vai para o templo de Eli está vendo todo nível de bagunça, mas a família todo o tempo leva vestes novas para Samuel. E o texto diz, e Samuel está constantemente crescendo com vestes novas. As vestes representam intimidade com Deus. Então, quando Ana trocava as vestes de Samuel, quando ele trocava as vestes, ele entrava em intimidade com Deus, mesmo estando num ambiente impuro, mesmo estando num ambiente sujo. Ah, meu filho está na escola, a escola está uma perdição, a escola está isso. Como estão as vestes dos teus filhos? As vestes dos teus filhos estão sendo trocadas diante do altar ou não estão sendo trocadas? Porque se essas vestes não estão sendo trocadas, ele vai se contaminar. As vestes representam isso. Então, quando você vê o povo no deserto não trocando as vestes, eles morrem. Quando você vê o povo trocando as vestes, eles estão em intimidade. As vestes representam intimidade, representam o quanto você está caminhando com Deus. Então, quando você vê uma criança que você não está trocando as vestes dela... E essas vestes representam, para a gente conseguir... Imagina que Jacó tinha muitos filhos, mas ele troca as vestes de quem? De quem que ele trocou as vestes? José. Deu uma túnica. Opa, e José virou o quê? Com as vestes novas? Governador. Ah, entendi. E os outros? Mas passou, tentou matar José. Mas ele passou por José passou por assédio? Passou. José passou por lutas. Passou, mas ele resolveu se manter sem pecado. Porque Deus ele entregou. tinha vestes novas. Justo. Só uma coisa, pastor. Como que eu faço para lavar as vestes dos meus filhos? Como eu faço para manter essas vestes limpas? Como é na oração? É palavra? São cultos matinais diários? É reunião matinal? Ou é o exemplo do pai que vai fazer isso? Quando você abre a Bíblia, na maioria das vezes a gente pensa em que você abriu a Bíblia, você está lendo a Bíblia, aí você imagina que você está tirando algo dela para você. Uhum. E você não está tirando algo, é ela que está arrancando a sujeira de dentro de você. Você abriu a Bíblia e leu a Bíblia dentro da tua casa, ela está arrancando a impureza, a sujeira das vestes, ela está trocando tuas vestes. Mas você está lendo a Bíblia achando que ela vai dar uma revelação de uma palavra poderosa. E a leitura bíblica, ela está simplesmente te lavando, te limpando, te purificando, te colocando num novo estágio. E hoje, qual é a maior dificuldade do ser humano? Ler a palavra do Senhor. Ninguém lê a Bíblia. Por não ler a Bíblia, as vestes estão constantemente sujas. Você precisa ler a palavra. A todo momento ele está dizendo assim, ele chega para Josué e ele fala para Josué assim, Josué, agora é tudo contigo. E ele diz assim, medita no meu livro de dia e de noite. Não se aparte desse livro da tua boca. Ande com ele a todo tempo. Siga tudo que está escrito nele, porque aonde você pisar, você prosperará. Aonde você tocar, coisas extraordinárias vão acontecer. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Só não aparte deste livro. Tem de bom ânimo, siga, não desista. Medita nesse livro. Ele está dizendo assim, Josué, se você meditar nesse livro, coisas extraordinárias vão acontecer. Aí você pega o livro, como a maioria, fala assim, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, porque toda vez que eu leio a Bíblia me dá sono. É lógico que vai te dar sono. Ele não é um livro qualquer, ele é um livro espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então está aqui. Quando você adquire conhecimento, você muda de vida. Quando você começa a ler, você se liberta. Então é óbvio que as ações malignas, elas vão fazer com que você tenha sono. Porque quando você tem sono, quando você tem preguiça, quando você está com fadiga, isso aí é um sentimento do quê? Do espírito ou da carne? Da carne. Opa, então nós estamos no primeiro estágio, que é a carne. E a carne luta contra o espírito. Ah, então quando dá sono, você tem que falar, não, quem manda aqui é o espírito. Quando você está com preguiça, você fala, quem manda aqui é o espírito. Quando você não quer fazer as coisas, você fala, quem manda aqui é o espírito. Resiliência não é fazer o que você quer, não, tá? O cara vai lá para academiazinha, treina, o cara vai, eu sou resiliente, eu amo treinar. Não, isso não é resiliência, não. Resiliência é quando você faz o que você não gosta. Eu não quero fazer isso. E precisa ser feito. Então, isso é resiliência.
Miguel, eu sou resiliente. Por quê? Porque eu não gosto de fazer isso aqui. Mas eu faço. Então eu sou resiliente. Fazer o que você gosta não tem nada a ver com resiliência. Nada a ver com resiliência. É um prazer. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, você vai lutar contra a carne. É o primeiro estágio. Porque ele quer te tirar daquele livro. Porque aquele livro vai falar com você. É igual fazer dieta comendo feijoada. É igual fazer dieta comendo feijoada. Não, eu faço dieta porque eu amo comendo feijoada. Então não vai dar, o resultado não dá igual. Não acontece. Sempre você observa isso. Eu preciso ler a Bíblia porque a Bíblia vai limpar minhas vestes. Eu preciso levar a palavra de Deus para dentro da minha casa. Por exemplo, no meu escritório, todos os dias de manhã, 8 horas da manhã, todo mundo lê a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia faz com que não haja confusão, que não haja enganação, que não haja roubo. Aonde tem a palavra de Deus, prevalece. tem veste limpa. Tem veste limpa. Então, quando uma pessoa comete um erro, ela cometeu o erro não porque ela quis. Ela cometeu o erro porque as vestes dela estão sujas. Então, as ações dela são sempre as mesmas do mundo. Quando ela começa a assistir pregação, ler a Bíblia, acompanhar culto, participar de culto, estar debaixo de uma igreja, a vida daquela pessoa, as escamas dos olhos caem. Tem pessoas que dizem assim, pastor, depois que eu aceitei a Jesus, minha vida virou do avesso. Não, sua vida não virou do avesso, ela já era. Agora as escamas caiu e você está vendo a tua vida como ela é. Tem nada a ver com isso. Pastor, depois que eu vim para a igreja, minha vida está uma confusão. Não, não está. Ela sempre foi uma confusão. As Agora escamas caiu, você só está enxergando, porque Deus limpou suas vistas. Sensacional. O sentimento é esse. O sentimento é esse. Então, dentro de casa, quando o filho ele está com a tecnologia, ele está acelerando o tempo dele de conhecimento. O pai carrega essa criança e faz ele andar no caminho do Senhor. Tem que ir para o culto. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso meu pastor falou. Quando você vai num culto, você nunca pode ir por obrigação. Porque lá é uma oportunidade de mudar a tua vida. Então você não vai no culto por obrigação, você vai no culto porque Deus está oportunizando você de mudar de vida. Então o sentimento como você vê o culto tem que ser totalmente diferente. Nossa, hoje eu tenho que ir para a igreja, meu Deus, o pastor vai brigar comigo se eu não for. Isso é obrigação. Eu vou para o culto porque Deus está me dando a chance de mudar a minha vida. Deus está me dando chance de mudar a vida. Sou grato. O sentimento é outro. Não posso perder um culto. Eu estou tendo a chance de mudar de vida. E você vê isso aonde? No reflexo dos filhos. Porque muitas vezes você tem maturidade para saber viver. Mas aquele teu filho, ele é uma folha em branco. Que você é responsável por ela. E você precisa doutrinar ele nos caminhos do Senhor. Porque quando ele for adulto, ele pode escolher o caminho dele. Mas na mente dele, ele vai estar sempre pensando, meu pai sempre fazia isso. Meu pai sempre fazia aquilo. Lembro do meu pai de joelho na minha casa orando. Lembro do meu pai lendo a Bíblia dentro da minha casa. Lembro do meu pai sempre trazendo uma palavra de Deus para mim. Lembro do meu pai nunca querendo levar vantagem. Lembro do meu pai nunca querendo ser o espertão. Lembro do meu pai sempre sendo obediente. Lembro do meu pai tratando minha mãe como uma rainha. Lembro do meu pai tratando minha casa como o lar, o jardim da casa dele. Essa criança nunca vai esquecer isso. Ela não vai esquecer isso. Meu pai tinha palavra. Meu pai tinha palavra, o que ele falava ele cumpria. Lembro do meu pai indo para os cultos. Lembro do meu pai pregando. Isso vai fazer com que essa criança, ela pode escolher o caminho que ela quiser. Aquilo vai martelar na cabeça dela constantemente. Constantemente. Se você pegar a maioria das pessoas que nem estão na igreja, vamos pegar os que não estão na igreja, eles falam, sabe o quê? Nossa, eu lembro do meu avô fazendo isso. Eu lembro da minha avó fazendo isso. Você sabe por que eles lembram dos avós e não lembram dos pais? Eles usam os avós como referência? Não. Porque as atitudes dos avós eram mais fortes do que as dos pais atualmente. Então a criança busca o que o avô fazia. Marcou muito mais a vida dele. Toda vez que ele estava diante do avô, o avô transformava a vida dele num jardim. E toda vez que ele estava com o pai não transformava a vida dele num jardim. Transformava numa colheita. Transformava na colheita. Então, toda vez quando ele cresce, ele vai trazer uma referência dos avós. E não traz dos pais. Ele apaga a geração dos pais.
Pessoal, vocês estão aqui nesse podcast que é transformador, Centelha de Sabedoria. Esse é o nosso primeiro episódio, está sendo uma honra ter vocês aqui. A gente já está indo agora para o final, eu vou pedir para o nosso pastor que, olhando para a câmera, ele deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem de transformação, pastor, e já te agradecer por tudo que o senhor entregou para a gente aqui. Eu estou saindo daqui alimentado, transformado, porque eu acredito que a palavra ela tem esse efeito de transformar o nosso pensamento e a nossa forma de agir. Então, é com muita gratidão que eu agradeço ao senhor por esse momento precioso e pedir ao senhor para deixar uma mensagem. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like aí no coraçãozinho e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Tenho certeza que juntos nós vamos transformar uma geração levando o nosso propósito. Bora, Amém. pastor? Bom, eu tenho uma mensagem para deixar para vocês, que vocês possam entender que tudo que está à sua volta, tudo que está acontecendo, todos os momentos que está passando por você são ferramentas que Deus está usando para você se aproximar dele. Constantemente. Não existe uma perseguição do mundo para tentar te destruir. Existe Deus movendo todas as peças para que você possa chegar até ele, para que você possa conhecer ele. Esse termo Deus que nós usamos não é o termo que está nas Escrituras. O termo que está nas Escrituras é Pai. Todos têm um Deus. Nós temos um Pai. E ele quer você junto dele. Ele quer você caminhando com ele. Ele quer te ensinar. Ele quer te doutrinar. Ele quer te direcionar. Ele quer poder te dar alimento. Ele quer poder dizer para você o que é certo e o que é errado. Ele quer poder te presentear. Ele não quer que quando você precise de uma coisa, você vá atrás de A, B ou C. Ele quer que você vá atrás dele. E ele vai fazer com que esse presente chegue. Quando Adão olha no jardim, vê que todos tinham um casal e ele não tinha uma companheira, Deus não falou que ia dar uma companheira. Deus falou, Adão, dorme, descansa. Adão descansa no colo do Senhor. E Deus tira de dentro de Adão Eva, para você entender que o que você quer está dentro de você. Quando você deita no colo de Deus, se aproxima dele, ele cria tudo para você que está dentro de você já. Ele faz com que aconteça. Quando Eva nasce, ela não tem nome. Quem dá um nome de Eva é Adão. Para você entender que quem dá a identidade da esposa e transforma ela numa mulher sábia é você que é a autoridade. Enquanto você não traz a identidade dela, ela vai ser qualquer pessoa. Mas quando você, que tem autoridade na tua casa, gera essa identidade, ela passa a ser uma mulher sábia de Provérbios, aonde é a mulher mais valorosa do que pedras preciosas, porque você trouxe essa identidade. Se aproxime do Pai, tire um tempo, converse com Ele, porque todos esses problemas que estão acontecendo à sua volta, está sendo o meio que Deus está tendo para poder fazer você chegar até Ele. Tire um tempo, converse com Ele, entre no teu quarto, fale com Ele, que Ele vai te ouvir. Shalom. Pastor, muito obrigado. Amém. Para mim foi uma honra de verdade estar Amém. com o senhor aqui. Aprendi muito. E assim, que o senhor continue levando essa palavra tão abençoada e tão forte de transformação, tá? Amém. Conte com a gente, conte com Centelha de Sabedoria, com a nossa equipe, com o Thiago Lisboa. E pessoal, não esqueçam de seguir aqui o Pastor César. Amém. Vai estar aqui nas descrições o arroba dele. E eu tenho certeza que todos os dias você vai ter um pão diário de alimentação espiritual com esse homem abençoado. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Vamos cumprir esse propósito junto. Shalom. E Centelha de Sabedoria é onde a gente incendeia a sua mente com uma palavra de sabedoria. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.